que é para todo mundo que passasse, a gente falasse, né? Porque todo mundo que passa, ele tem que nos cutucar e de algum jeito a gente tem que falar com o irmão. Então, seja pelo meio, a gente não fala com o irmão. Mas eu vou tentar explicar um pouquinho o que a gente vai tentar viver hoje aqui como igreja. É um esforço nosso de entender que Deus não criou um culto litúrgico, Deus não criou um culto que tem que ter oração, louvor, oração, pregação, oração e termina o culto. Isso não foi criado pelo nosso Cristo. Nós, como convenção, desde a fundação da igreja, fomos fazendo um formato de culto, mas existem vários formatos de culto. Por exemplo, eu conheço uma igreja aqui no bairro, não sei se ainda hoje é assim, mas a igreja de Cristo fazia ceia todo domingo. E é um jeito diferente de fazer. E eu tenho igreja que assim tem 30 músicas, e é um jeito diferente de fazer. E a gente entendendo, conversando, para quem não sabe, nós temos nos reunido toda semana, mesmo em férias, o Conselho da Igreja tem se reunido toda semana fielmente. A gente tem entendido que às vezes a gente tem falado já há 13 anos como igreja que culto não é para ser assistido, é para ser participado. Você não vem para assistir ao culto, você vem para fazer parte dele. Você vem para entregar algo ao seu irmão. Você não vem aqui para assistir quem estiver cantando, quem estiver pregando, mas para entregar algo ao seu irmão. E nós estamos no esforço, até o final do ano, de mudarmos o nosso jeito de fazer culto. E não porque a gente vai fazer um culto diferente, porque a gente não quer que aqui seja o nosso culto. A gente quer que o nosso culto seja na sua casa. Entendeu aí? E foi isso que nós falamos durante esse mês todinho. Nós queremos que a igreja do Senhor seja na sua casa. A gente quer, por exemplo, que a Mário e o Cláudio chegue aqui dia de domingo e entregue aquilo que Deus tem falado com eles durante a semana. Porque durante a semana eles têm feito da casa deles uma igreja, da casa deles uma morada do Senhor. E nosso esforço é esse, nós falamos o mês todo sobre isso. E semana passada nós entregamos isto aqui para toda a igreja. Quem estava aqui recebeu. Para quem não estava, durante todo o ano, até o final do ano, isso aqui estará aqui, ó. Você já tem só dois, talvez aumente a história da semana que vem. Você pode vir e pegar, mas pegue e se comprometa. Não pegue e guarde com um monte de livros na estante. Então pegue e se comprometa. E pegar e ler. Isso é tão bom, irmãos. Para ter uma ideia, ontem a gente conversou com os irmãos da igreja. Uma irmã chegou para a gente e falou: eu sempre tive vontade de fazer, não sabia nem como começar. Aí eu peguei semana passada e eu li todos os dias. Todos os dias. E ela falou, quase chorando no final, ela falou, em tudo que eu via os dias de hoje. E hoje eu acho que a tia Deusa começou a abrir um texto disso hoje, se não me engano. Foi isso aqui também, tia Deusa, ou foi outro? Não sei qual foi que a tia Deusa abriu. Que a gente fez isso não para que sigam todo mundo, mas para que seja orientação para alguns que não conseguem fazer o devocional diário na sua casa. E a tia Deusa começou a ler hoje uma palavra muito de Deus sobre isso. Para quem leu, falando sobre não desanimem, porque Deus nunca desanimou por nós. Então, por que a gente está desanimando? Se Deus, mesmo a gente falhando demais com Ele, não desanimou. Então, isso aqui, irmãos, precisa de incentivo, porque vocês vão ver o quanto será diferente esse semestre. Nós estamos tentando mudar daquilo que nós estamos tentando ingressar no que nós fomos chamados de verdade. Nós há 13 anos falamos sobre família e vivemos como uma igreja de público. Mas a gente quer viver uma igreja de família, que você chegue aqui no domingo e entregue para nós. E nós vamos começar hoje a fazer isso no nome do Senhor. Nós tivemos semana passada, sem a gente combinar isso, o irmão nos procurou. Era um misto de alegria e choro, e falando o quanto essa série de mensagens foi abençoadora na vida dela. O quanto Deus tem falado com ela. E eu falei, a senhora, então tem que entregar para a gente. Que a gente está acostumado só o Mateus entregar. Que Deus entrega para a vida do Mateus, o Mateus entrega para a igreja. Que Deus entrega na vida do André, o André entrega para a igreja. Que Deus entrega na vida do Miguel, o Miguel entrega para a igreja. Não, Deus tem que entregar na vida do seu filho. Deus fala na sua vida durante a semana. E assim essa pergunta eu não gosto muito de fazer isso. Mas Deus não falou com você durante a semana? Ou você está uma semana sem falar com o pai? Se você está uma semana sem falar com o pai, aí é preocupante. Porque é uma semana que você está sem relação, sem orar, sem ler a Bíblia. Por isso que nós estamos aqui. Se até hoje não deu certo, a partir de hoje vai começar. Amém? Então eu queria chamar aqui
A tia Patrícia veio aqui na frente com a gente. Tia Patrícia abriu o culto semana passada, já quebrando a nossa liturgia. Tudo que a gente queria ela fez sem combinar. Ela virou e falou: Lucas, eu queria fazer isso. Eu falei: faça, tia, não tem problema nenhum. E ela fez. Quando ela fez, ela terminou o culto, não sabia se ela ria ou se ela chorava, os dois juntos. Então, eu queria orar pela vida da tia Patrícia. E eu estou fazendo isso, irmãos, porque eu acredito muito que Deus fala com você. Muito. E se nós somos uma igreja família, nós precisamos ouvir o que nós irmãos querem falar. Ontem nós tivemos uma reunião do conselho com as suas esposas. E teve uma das esposas que abriu o coração aqui para ficar com o irmão está tão perto da gente, a gente ainda está enxergando. Então, por isso que nós estamos fazendo isso. Amém? Então, mas deixa eu ver que está perto. Só quer citar? Eu conheço. Só quer citar? A gente é reunião de família. Depois a gente procura esse banco. Queria orar pela vida da tia Patrícia. Na verdade, eu queria pedir para a tia Mara vir aqui na frente orar pela vida da tia Patrícia. E que Deus mesmo use tudo que ela falou. Porque às vezes ela pode não ser, não que não seja caseca, acho que ela fala bem pra caramba, mas pode não ser mais eloquente. Mas Deus falou alguma coisa para ela. E que Deus use ela para entregar o que falou a ela para nós esta noite. Amém. Porque isso é uma forma. Amém? Amém. Boa tarde, igreja. Paz. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que estás no céu. Senhor, com coração grato que nós nos estendemos diante de Ti, Pai. E pedimos, Senhor, pela vida da nossa irmã Patrícia, pedir que o Senhor venha ministrar os nossos corações através da vida dela. Que o Senhor, Espírito Santo, que nos ensina e que lidera essa verdade que nos sustenta e que nós anseiamos por ela. Que o Senhor venha, Pai amado, conduzir tudo que for falado, tudo que for dito aqui. Em nome de Jesus, use-a, Senhor. Use em tuas mãos como instrumento conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu convidei de ficar com ela aqui na frente, né? Todo mundo fica lá porque eu posso chorar e não termina. Mas eu vou ficar esperando só ficar sentada aqui, tá bom? Amém. Tia Patrícia, então. Boa tarde. Eu falei, Lucas, tu vai ficar comigo lá, né? Nós temos uma casa, então quero que tu me acompanhe. Mas eu falei para ele na mensagem, conforme a vontade de Deus vai acontecer. E é assim, tudo que foi falado aqui, na verdade, tudo que é falado aqui, eu gosto de observar em cada detalhe, né? Se é no café, se é no reunião de mulheres, tudo que é falado, eu creio que Deus fala com cada um de nós de uma forma bem simples, né? Então, gente, eu não vou pregar, tá? É só sobre o que vem acontecido e o que tem sido falado esses domingos. Cada casa é uma igreja, né? Então, o que vem falado para a gente sentar, orar, ler a Bíblia, né? E é isso que a gente tem que fazer, procurar fazer a nossa casa realmente a nossa igreja, né? E eu, passando por tudo que eu estou passando, né? Às vezes, sem querer, a gente acaba se tornando egoísta, porque a gente se fecha nas nossas dores, nas nossas inquietações do dia a dia, dos nossos problemas, e esquecemos que tem outras pessoas ao nosso redor, né? Colegas de trabalho e principalmente da nossa casa, familiares, né? E assim, muitas vezes, como é que eu vou falar? Eu estava, sem querer, eu estava sendo egoísta dentro da minha casa, me trancando e minhas dores esquecendo que eu tenho filha, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho sobrinha, eu tenho irmãs, né? Hoje até postei no meu status, voltaram de novo para botar minha casa devido à minha mudança de atitude. Não sei se alguém viu no meu status, eu postei as meninas todas sentadas lá na sala, né? Foram almoçar hoje, lá em casa, tudinho. Faz tempo que a gente não fazia isso, porque eu resolvi mudar minha atitude, minha postura, né? Fazer uma mudança em mim e dar
dar meu testemunho, porque não adianta estar todo domingo aqui na igreja, né? Todo domingo a irmã Patrícia está ali, dando a mão, mas como é que ela está na casa dela? Como é que ela deixou a casa dela? Qual foi o testemunho que ela deu? Qual foi a igreja que ela levou para a casa dela? Porque a igreja não é essa aqui, é a nossa casa, né? Então, eu fiz uma reflexão e comecei a ter mudanças de atitude, né? Porque às vezes a gente fica em tribulações de dia a dia, a gente tem que tomar decisões. E como eu comentei com o Lucas, ele me levou em casa domingo, né? Estava chovendo. E a gente estava falando sobre as pregações. Eu falei, Lucas, não sei nem se foi certo da forma que eu comecei o culto, mas me deu vontade de começar daquele jeito. Ele falou, não, tia Patrícia, foi bom. Foi bom porque a gente está querendo fazer mudanças, né, Lucas? Para não ficar uma coisa tão passo a passo. E eu comentei com ele. Eu falei, Lucas, eu até queria falar um pouco mais, mas me retraí um pouco. E por tudo que eu estava passando, eu estava refletindo até no meu trabalho. E eu comecei a orar a Deus, eu falei, Senhor, se é para me sair desse trabalho, porque, tipo assim, eu estava ruim em casa, né, em meio à tristeza, e também estava ruim no meu trabalho, fazia 2 meses, e comecei a orar. Comecei a orar, ser mais íntimos em Deus. E é difícil quando a gente tem que tomar decisões por si próprio, porque reflete em todos os nossos familiares. Eu lembro que o Lucas, uma vez ele foi para Santa Catarina, né, Lucas? Foi para o sul, né? Aí a sua mãe foi para lá, seus pais arrumaram toda a casa, deixaram tudo bonitinho, deixaram o todinho, a airfryer dele lá. E o que aconteceu, Lucas? Teve que tomar uma decisão. Pensou um pouco quando ele que retornar, pensou em sua decepcionada, a mudança. Vou ter que estar na família, né? Você está com ela na mudança, foi muito claro. Esse exemplo foi quando eu fui para Santa Catarina morar, morei 3 meses lá. Alguns irmãos acho que passaram isso para a gente aqui, eu acho que não durou 3 meses, na verdade, até no usuário de máscara que eu vi aqui, porque é muito ruim ficar só, na verdade, a gente eu vivo com o papai todo dia, vivo com a mamãe todo dia, na época eu não era casado, vivo com a Carol todo dia, a gente se vive todo dia, a gente se olha todo dia, com a mamãe, com a tia, comigo. Então foi muito difícil ficar só, muito difícil mesmo. Então a vontade foi 3 meses falando, eu estou perdido aqui, meu filho está lá, eu está aqui. Por isso. Pois é, então é sobre isso. Muitas vezes a gente está com aquela decisão, né? De como a gente vai mudar a nossa decisão, como é que vai refletir com nossos familiares. Vale mais a pena a gente ter um sucesso no trabalho, mostrar em ambientes que a gente está bem, sendo que no fundo a gente não está bem, né? E que a gente possa ter essa humildade de mostrar o que realmente Deus vai na nossa vida, que é o amor que Ele quer que a gente transmita, né? Então, aí eu fiz reflexão na minha casa, como eu já falei para vocês, de decidir mudar, mesmo em meio às dores. Eu fiquei em casa, depois de jantar, eu subia para o meu quarto e me trancava. Eu disse, não, eu vou, mesmo com dor, vou colocar um sorriso no rosto e vou ficar conversando com meus pais, porque isso é um testemunho, isso é uma forma de culto, não é quando eu chegar e falar assim, hoje a gente vai ler a Bíblia. Só leu a Bíblia naquele momento e depois, como é que fica? Ou então, eu quero que você vá comigo para a igreja. Eu posso chamar minha mãe, meu pai, a minha filha. Nós vamos para a igreja e depois quando chega na igreja, como é que fica a situação? A gente continua tendo aquela comunhão em cada detalhe. Então eu resolvi mudar e tentar ser, tipo assim, confiar mais em Deus, né? Deixa eu compartilhar com os irmãos. Me perdoe, tá? Compartilhar com os irmãos Romanos 5, que fala assim: a esperança não casa
recepção, visto que o amor de Deus foi derramado no nosso coração, pelo Espírito que foi nos dado. Então, que em meio às lutas, a gente possa estar confiando em Cristo, né? Então, o primeiro passo que eu fiz foi ter essa mudança de atitude dentro da minha casa, né? A mesma alegria que eu tenho aqui, eu quis ter na minha casa. E no meu trabalho, eu estava assim, tão triste que eu não estava conseguindo, tipo assim, entregar resultados. Todo mundo sabe que eu trabalho com vendas, né? E já fazia 2 meses que eu não vinha conseguindo alcançar. E eu comecei a orar e buscar Deus, e ter essa intimidade com Deus. Falei, Senhor, se é para me mudar, é para me mudar de trabalho, é para me mudar de meu comportamental, me ajude. E busquei mais intimidade com Cristo e dando testemunho para os meus colegas, né? Porque como ela se diz crente, mas ela é triste, me traça uma alegria. Porque independente do que aconteça, que esteja vivendo, a gente tem que confiar em Cristo, porque Ele é a nossa esperança, né? E eu comecei a orar fazia já 2 meses. No primeiro mês, eu não conseguia ainda alcançar minha meta. Foi o que a empresa fez, ela me promoveu. Mesmo não conseguindo, chegou uma promoção para mim, eu não estava esperando, e veio sem entregar resultado. Eu falei, assim, está nas tuas mãos. E assim veio mais um mês, que foi o mês de junho. Também não consegui. Aí eu falei, eu vou chamar a minha coordenadora e vou conversar com ela e falar para ela o que eu estou passando. E eu pensei que eles fossem até solicitar minha demissão, mas não, eles me deram oportunidade, me ouviram, me deram apoio, todo o apoio que eu precisava, né? E antes de final do mês, já alcancei minha meta, uma meta assim, bem ali que eu esperava. E quando foi essa semana, na segunda-feira, a gente passou de uma reunião com toda a diretoria. Eu falei assim, não, nós vamos, se for para mim ficar nessa empresa, se for da tua vontade, o Senhor vai fazer um reviravolta na minha vida. E quando a gente estava lá, no meio da reunião, estava toda a equipe, RH, diretoria, departamento pessoal, toda a área comercial. Aí o que aconteceu? Quem eles chamam para falar sobre entusiasmo, que o pastor Tadeu falou, né? Aí eu falei, meu Deus, mas logo eu que não estou assim, eu acho que estou passando da alegria. Aí me chamaram, nós queremos ouvir a Patrícia, que ela veio apresentar todo o grupo. Eu falei, Senhor faz tudo no seu tempo e no momento de Deus. E naquele momento lá eu falei, eu representei toda a equipe comercial, né, uma equipe bem grande, sem esperar. Então é assim, que independente do que a gente esteja vivendo, do que a situação que a gente esteja passando, se a gente buscar Cristo em cada detalhe, em cada intimidade, Ele sempre vai ajudar a gente. Como está lá, como eu vou repetir novamente. A esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que foi nos dado. Que a gente possa estar buscando essa intimidade todos os dias com Deus. Hoje eu estou sozinha aqui. A minha mãe não está, meu pai não está, minha filha não está. Mas eu sei que eu deixei minha casa, se eu vou para a igreja. E que está tudo bem em casa. Entendeu? Que eu estou conseguindo fazer da minha casa, a minha igreja. Amém. Aos poucos, Deus vai agindo. Amém? A tia Patrícia, quando nós começamos a falar sobre isso, aí eu lembro que ela chegou com a gente e falou, eu lembro da primeira pregação, irmão, a gente fica aqui olhando na frente, está falando como família. Eu lembro do primeiro dia que nós falamos sobre isso, existiam os 3 irmãos chorando demais na igreja, esse era a tia Patrícia. Eu lembro muito bem. E logo da professora que eu reparei, já sei umas conversas com esse cara, e falando, meu Deus, a tia Patrícia, às vezes nós não conhecemos a casa de cada um. Porque o que eu conheço, o que você conhece do seu irmão, está aqui, o que você está vendo, o que você está. Normalmente conhece as partes bonitas, porque os irmãos veem tudo bem
no mar também, vem tudo falando, é uma bênção. A gente nunca sabe contar os nossos shows. Nós nunca sabemos, é muito difícil. Como na nossa humanidade a gente só fez filmes de super-heróis, então a gente, na hora de falar se está tudo bem, a gente não sabe falar não está. A gente aprendeu só a falar está tudo bem. E na relação de uma família, se a gente toda vez falar está tudo bem, ninguém consegue se ajudar. E quando tiver a tia Patrícia, aquele nome chorando, a gente fala não está tudo bem. A gente não chegou a conversar com ela diretamente, mas depois de umas 2 semanas ela vem se abre para ele. E ela falou, eu tenho insistido algo que a mensagem que ela me mandou hoje, foi falando isso que ela falou, Lucas, eu perdi meus pais, a relação com os meus pais, eu me entregava em casa, porque problemas todos nós temos. E quem não sabe, se a Patrícia continuar com essa atividade, faz anos, 8 meses, a tia Patrícia perdeu seu filho, um filho jovem de 18 anos, 19 anos de idade consecutiva. Então imagina, eu sou filho de uma mãe que teve um problemão. E eu vou um pouco mais longe. A gente como família, a gente está se preocupando muito com tudo isso aqui, tudo que é do prédio, tudo que é da igreja, eles não estão se preocupando com a gente. Porque eu pego um pouquinho mais embaixo. Você falou de uma mãe que perdeu o filho, eu duvido se é algum irmão, claro que tem. Eu não estou falando, olhando 100% da igreja. Se a gente, durante esses meses, também a gente perguntava o que estava te acontecendo. Por quê? Porque a gente está criando uma igreja de público, de assistidores de culto, e não de uma família que se importa um com o outro. E Deus estava lá, trabalhando durante a Patrícia, durante a casa dela. Porque ela falou, o problema da vida dela o deixou egoísta. E é normal, né? A gente ficar egoísta porque é da nossa natureza mesmo. Mas o que a gente está tentando fazer, e por que está enjoando tanto, irmãos? Porque a gente quer parar de falar isso e a sua casa ficar resolvida. A gente quer que a sua casa tenha uma vez, tem uma musiquinha que fala, né? Que a minha casa é um pedacinho do céu. A sua casa precisa refletir a paz do céu, a paz que excede todo entendimento. E como a gente faz isso? A partir das relações. E a relação com Deus, a relação com os nossos irmãos. Nós ouvimos durante 4 semanas aqui, 5 semanas, irmãos se esforçando em falar. Esses irmãos podiam não ligar para isso, mas se esforçando em falar. Pastor Júlio, não esqueça que o Senhor é responsável pela sua casa. Ore todo dia, leia a Bíblia todo dia, louve todo dia. Não consigo todo dia, começa umas 2, 3 vezes por semana, mas não tire Deus dos seus lábios. Porque o que a gente tem feito é jogar toda a responsabilidade para o prédio. E o prédio não é a casa de Deus, a casa de Deus ela começa com a sua família. E a tia Patrícia sabe disso, você me expôs a tia Patrícia agora. Deus falou com ela durante esse tempo que ela precisa voltar para a casa dela mesmo, assim, para a reunião, para as mesas da casa dela, para o seu pai, para a sua mãe, para a sua filha que ainda está lá, Amandinha, que ela sabe quando que ela passa com a Amandinha, os desafios depois que o Davi, Deus levou o Davi, e tudo isso, ela sabe que é a responsabilidade dela. Nós falamos isso sobre aqui. Por que eu estou falando isso? Porque ela teve coragem de nos falar, Lucas, eu tenho feito diferente na minha casa, eu tenho mudado a minha casa. É de pouco em pouco, não é de um dia para a noite que a sua casa vai estar. Bom dia, na paz do Senhor. Tem um negócio que eu lembro muito bem, quando eu fui trabalhar em Vigia com o papai. Para quem já foi em Vigia, a gente tem 2 lojas. Eu não sou muito disso, mas dessa vez eu fui. Eu fui com essa ideia mais sentimental da coisa. O papai trabalha numa loja bonitona e eu trabalho numa loja mais feia, lá na feira. E eu lembro que quando eu fui trabalhar nessa loja, um homem que trabalhava lá era muito mentiroso, ladrão. Era demais, papai. E quando eu cheguei nessa loja, eu falei, pai, essa loja tem um espírito ruim. O clima dessa loja é muito ruim. A gente chega aqui, mas tudo é muito pesado. Então agora eu sei o que eu vou fazer. Eu estou falando isso, essa é a coisa da nossa vida. Eu vou colocar música, loucura. Aí eu chegava na loja, eu ia pesar frango, pegava a caixinha de sangue, deixava o dia todo louvor. Parece que o ambiente
a gente está querendo fazer é tirar que você não tenha mais trabalho aqui, acabe seu trabalho aqui, porque você tem uma outra casa para pastorear. Deixa que aqui a gente pastoreia todo mundo junto, a gente cuida todo mundo junto. João Lucas, vem cá rapidinho na frente, eu vou fazer o que o Paulo Júnior fez lá na Igreja Batista do Angelino, lá do pastor Marcelo, atrás do posto. Vem cá. João Lucas, tem quantos anos? Fala bem alto o microfone. Vem cá. Tem quantos anos? Não. Tu estuda em qual colégio, Lucas? Isabel. Na tua sala tem quantos alunos, Lucas? 29. 29 alunos tem na tua sala. No teu colégio tem quantos alunos, Lucas? Não sei. Mais ou menos, eu acho que tem muita gente, muito. Tem mais de 200? Acho que tem. Mais de 200 alunos. Existe algum outro amigo da igreja que estuda lá? Quem é da igreja? Mas, A Maísa também estuda lá. Então tem tu e a Maísa lá com você, Isabel. Imagina. O João Lucas tem 200 pessoas para cuidar durante a semana. Ele é um pastor que Deus tem colocado no local para cuidar de 200 pessoas. E sabe o que está fazendo com o João Lucas? Nós estamos matando ele, querendo que ele sirva só aqui. Deus tem colocado, estou citando o exemplo de uma criança, Deus tem colocado você na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, um monte de lugar para pastorear. Mas a gente está se prendendo em pastorear. Por isso que eu estava com a tia Patrícia hoje. Ah, porque aqui é mais fácil. Não, a gente quer na sua casa o negócio resolve. Porque aqui a gente quer que você chegue dia domingo, a tia Leite chegue com a gente, Lucas, hoje. Essa semana aconteceu uma coisa na minha casa que eu preciso contar, porque Deus falou comigo e eu tenho certeza que isso não é só para mim. Por que, irmãos? Porque a gente tem nossos assistidores de culto, mas nós fazemos o culto junto. O Mateus falou que Jesus tinha 2 jeitos de vir: ser aquele que recebia ou aquele que entregava. Jesus fez o quê? Entregou o culto. Uma das semanas na reunião de jovens nós pregamos sobre aquela mulher. Nós pregamos não, o jovem pregou sobre aquela mulher que derrama o perfume aos pés de Jesus, e Jesus o vê com uma adoração. Minha pergunta é: olha para o seu irmão, eu não faço isso, mas olha para o seu irmão e fala assim: o que você tem entregado para Jesus? Não, vire e fala: irmão, o que você tem entregado a Jesus? Sabe o que você vai responder, na maioria das vezes, e acha que está tudo bem? Eu estou indo para a igreja. Então, se eu estou indo para a igreja, eu estou entregando tudo o que eu precisava. E foi isso que Jesus pediu. Jesus pediu: venham aqui, sejam testemunhas aqui e batizem aqui. Não, ele falou: vão até o colégio de Princesa Isabel, vão até os trabalhos de vocês e sejam testemunhas vivas do que eu sou, batizando tudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Batizem, sejam testemunhas, vivam uma vida. Ele não falou falem, ele falou: sejam testemunhas, preguem, falem, vivam. Com tudo fora daqui, mas a gente tem entregado o tempo para Jesus. Via ao culto, estamos resolvendo o nosso problema. Tanto que eu até brinquei no dia que eu preguei. Quando uma pessoa é desviada, a gente diz que ela é desviada por quê? Por quê? A pessoa não vem à igreja, ela é? Às vezes essa pessoa faz devocional 7 dias na semana na casa dela, mas porque ela não vem à igreja, a gente diz que ela é? Então já viu que nós somos crentes por quê? Nós temos um endereço de igreja, mas nós somos crentes não porque nós temos um endereço de igreja, porque nós fomos chamados para sermos aonde, em qualquer lugar, cristãos. Amém, João Lucas? Tem 200 crianças para estudar, pode ir lá, no lançamento de crianças. Lá essa de criança, tem coisa para saber de criança. E aonde começa isso? É aqui? Não, é na sua casa. É com seus filhos. Porque é muito mais fácil falar com os filhos de pais cristãos. Eu já tive uma bronca com ele, de 2 filhos, não era da igreja. Uns pais eram cristãos e amigos meus, e outros pais nem conheço de verdade. Por que eu fui falar? Os que o pai que eu não conheço. Porque os pais que eu conheci, eu nem fui
natural e tá. Aí nós estamos conversando. Quando eu cheguei assim, quase à frente de casa, a Carol fez uma pergunta pra mim: tia, como é que a senhora tá? Aí eu fiquei assim, eu respondi na mesma hora, eu respondi pra ela: eu estou com Deus. Mas a forma que ela falou comigo foi uma coisa tão sincera, tão preocupada, porque todo esse período Deus nunca me abandonou, tá? Todos vocês sempre mandam mensagem para mim e amigos também de longe, se vocês não estão aqui na igreja, também mandam mensagem o tempo todo, recebendo mensagem. Deus não tem me abandonado. E a Carol foi e me fez essa pergunta, mas existia uma leveza e uma preocupação tão grande da forma que ela falou comigo: tia, e a senhora, como é que a senhora está? E eu falei com Deus, eu falei assim: Carol, eu estou com Deus. Tá. Aí eu me deixaram tudo, eu fiquei pensando. Eu falei: eu acho que eu dei essa resposta incompleta para Carol. Eu acho que eu podia ter enfatizado mais, detalhado mais essa resposta. Eu fiquei pensando. E eu falei: não, Carol, eu estou feliz, Deus não tem me abandonado, Deus sempre está comigo, tenho buscado mais intimidade com Deus, sempre tem alguém ao meu redor. Estou aprendendo cada dia mais estou em construção, na verdade, dos nossos defeitos, né? E tá, eu fiquei, normalmente hoje eu leio a palavra, vou ouvir um louvor. E eu postei no meu estado, acho que até depois postou no grupo da igreja, que é do grupo Logos, né? Que também teve essa pergunta, e ele falou assim, perguntaram para ele: como é que você está? E ele respondeu: calmo, sereno e tranquilo. Sinto descanso neste viver. Isso é uma forma de confiança em Deus, está sempre buscando intimidade com Deus, independente do que você esteja vivendo, independente do que você esteja passando, do boleto que você tem que pagar, do filho que você tem que criar, do emprego que você está atrás, se o emprego não está legal, do sonho que você tem, do projeto que você tem, que você possa seguir com Cristo, calmo, sereno e tranquilo. Eu achei muito leve, então acho que eu deveria ter dado essa resposta para a Carol e acabei postando no meu status, e o Lucas foi e repostou no grupo da igreja, né? Aí eu não sei se o Lucas vai querer cantar no final. Eu achei um louvor bem leve, bem legal. Acho que é isso. Você queria chamar aqui para orar com a gente? Queria chamar o Mateus ficar rapidinho? Nós estamos em de família. Então o Mateus botou a mão para mim e falou: eu tenho que lembrar alguma coisa. Porque a gente esse é um grande ciclo, terminou o ciclo. Hoje nós estamos numa reunião muito livre. Você não sabe que a gente tem apostado nesse semestre. Esse não é o fundo que eu tenho apostado nesse semestre. Então, boa tarde, irmãos. Eu estava refletindo aqui, durante 5 mensagens, a gente tem tentado mostrar à igreja uma coisa que a gente quer desconstruir numa vida que a gente cresceu. Nós somos religiosos. E não vai dizer para mim que não, porque eu sou religioso. E talvez as nossas crianças sejam salvas disso, mas a gente não foi. Então a gente está lutando aqui, fazendo um esforço para quebrar isso. E aí eu pensando lá, ganhando na cadeira, e quando a tia Patrícia olha e diz assim: eu consegui chegar de volta ao relacionamento com meus pais, eu consegui chegar de volta às pessoas me verem. E aí eu acho que aí a gente conseguiu cumprir mais ou menos o que a gente tentou. Nenhuma hora você viu aqui na igreja, o irmão dizendo: sua igreja vai ser na sua casa se você fizer o culto. Sua igreja vai ser na sua casa se você ler a Bíblia. Sua igreja vai ser na sua casa se você orar. Não foi isso que a gente disse. A gente disse que são coisas que lhe ajudam a fazer o culto. Porque o culto para nós é aquilo que nosso Pai nos deu como vocação. E aí eu queria ler esses 2 versículos, é por isso que eu pedi. Porque o culto não é isso que a gente não deixou de fazer. É o que eu quero dizer. Não é porque a gente quer desconstruir aqui, aí vou trocar de lugar para minha casa, e talvez sua casa, se você não tomar cuidado, vai ser a mesma coisa que um prédio, onde as pessoas têm um bocado de coisa para fazer e ninguém virou,
e aquilo ainda continua não sendo culto, porque você está preocupado com a performance ou a mensagem, e chega na sua casa, que é isso que a gente está falando. Eu acredito que chega em sua casa, você não tem a mesma harmonia, porque você está com a mesma preocupação que estava aqui, que você não fez uma oração boa, porque você não sabe cantar, ou que você não sabe pregar, ou ler mal, não entende. E a crise não é essa. A gente quer o culto, e é isso que eu queria ler, o nosso texto no vídeo. Está aqui, ó. Eu vou ler rapidinho, prometo. É 2 versículos. Um belo dia Jesus disse lá em João 10, 14: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então Jesus caracteriza o bom pastor, o culto como? É como a tia Patrícia prega na casa dela. Eu sou o bom pastor. E o que define o bom pastor? Que as ovelhas a conhecem. Então é como ela canta lá? Provavelmente não. Porque se me botar lá em casa, se você me ver orando, o pessoal acha que eu sou crente muito rápido. E assim, parece que não é sobre performance, é sobre eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, eu as conheço, então há uma relação, e elas me conhecem. E aí Jesus define assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então a crise que a gente está falando aqui, eu acredito realmente que é nas nossas casas a gente conseguir subir um nível. Jesus está dizendo assim: eu quero que a casa de vocês tenha a mesma relação que eu tenho com meu Pai. Esse Jesus está falando, ó, as minhas ovelhas me conhecem assim como eu as conheço, porque o Pai me conhece e eu conheço. Então é subir o nível, é dizer, olhar para a nossa casa e as relações e dizer, porque isso que a tia Patrícia Molina agora, ela disse assim: eu consegui de volta o que eu tinha perdido com meus pais, então tudo já deu certo, porque eu consegui relacionamento. Então é você chegar na sua casa e dar aquela orientação para que a sua casa seja um pedaço que o Lucas falou do céu, para que ela seja harmoniosa, mesmo com problemas, mas que todo mundo sabe que o problema traz perseverança, e perseverança traz experiência, e experiência traz esperança. Porque é isso que Paulo está nos dizendo. Pode ter tribulação? Pode, mas no todo, na visão de um culto, a casa é para que todos se conheçam e nós conhecemos todos. E na casa tudo vai ser harmonioso. O culto é isso. O culto é olhar para a sua vida, irmão, e dizer: será que a minha casa é aquilo que Deus quer para ela? Será que quando eu sair do culto está uma baderna? Porque aqui, eu estou com medo da gente estar achando que a gente está tirando a responsabilidade para fazer mini célula dentro de casa. Não é isso. Não é fazer mini célula. Ninguém está dizendo. É também para você fazer. Não é que eu estou falando. Se você pregar, orar e cantar, não acabou. Isso não é para ser tabela. A gente está preocupado que a sua casa seja harmoniosa, seja uma casa de relacionamentos, assim como Jesus tem um relacionamento com o seu Pai, que entregou a vida pelos seus irmãos. É isso que Deus nos cobra, que a gente entregue nas nossas casas esse ponto de entregar a vida, mesmo que nos doa, mesmo que a gente abra mão das coisas.